Tratado sobre as 7 falas de Cristo lá na cruz, e hoje vamos pela terceira fala. A primeira nós analisamos sobre o perdão, a segunda foi sobre a garantia da salvação, e hoje vamos dar mais um passo para ver se nesse estudo a gente consegue concluir, com a ajuda do Senhor, a terceira fala de Cristo, que é sobre afeição e compaixão. Nós vamos entender isso no decorrer do estudo. Então vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 25. Aqui nós vamos identificar a terceira fala do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, e ela é cheia de significado, ela traz lições importantes para nós, que com a ajuda do Senhor nós vamos então aprender hoje aos pés do Senhor, para que nós sejamos então edificados. Seu caminhar aqui seja através de nós, da igreja. Então Jesus ele curava, ele fazia muitos milagres, Jesus ele operava coisas maravilhosas, além da nossa capacidade humana, mas não era ele quem fazia, era o Pai nele. E hoje Cristo está em nós com todo o poder. Irmãos, e nós estamos vivendo uma vida assim, falando, não assim julgando ninguém, mas nós estamos muito engessados. Nós temos disposição para tantas coisas, irmãos, mas para trabalhar para o Senhor, nós ficamos totalmente como que amarrados, como que desgrenhados. Nós não temos essa motivação porque nós não buscamos. A culpa não está no Senhor. Ele está pronto para poder trabalhar junto conosco, mas a igreja tem sido omissa, igreja de uma forma geral, em muitos aspectos. Hoje em dia é uma igreja que vive para si mesma, é uma igreja que vocês têm que vir para cá, enriquecer os cofres, né? E não é isso que o Senhor delegou para nós, é para ide, pregai o Evangelho. Quando nós vamos pregar o Evangelho, consequentemente, vai haver curas, porque o Senhor falou que iria cooperar conosco. Se Ele vai cooperar, Ele espera de nós uma disposição do coração. Irmãos, o mundo aí fora está clamando pelo Senhor. Tantas pessoas machucadas, feridas, angustiadas, famílias sendo destruídas e a igreja omissa. Isso, eu penso, irmão, segundo Ezequiel capítulo 2, será cobrado de nós. Ezequiel 33 também vai dizer de uma forma tão clara que isto Ele irá cobrar de nós. Então nós temos responsabilidade. Ser filho de Deus não é eu criei, agora sou uma nova criatura, problema resolvido, muito pelo contrário. Quando você nasce de novo, você é matriculado na escola da tribulação. Ele te matricula para você aprender aos pés do Senhor, em experiências que Ele concede para nós então estarmos preparados para toda boa obra. Isso é maravilhoso. Irmãos, vamos então ler aqui João capítulo 19, do 25 ao 27. Vocês mantêm depois a Bíblia aberta, nós vamos traçar outras considerações aqui também. E a palavra, ela diz assim, versículo 25: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor por esta manhã tão fria. Obrigado pela noite que o Senhor nos concedeu de descanso. Obrigado, Pai, porque logo nas primeiras horas nós já podemos adorá-lo através dos cânticos, através da comunhão com os irmãos. Como é bom rever os irmãos, Pai. Como é bom revê-los cheios de saúde. Pai, obrigado também, porque nós temos a liberdade em abrir as Escrituras. Nós estamos aqui com temor e tremor diante do Senhor, esperando que Teu Espírito traga a interpretação da Tua Palavra, traga a revelação da Tua Palavra e nos dê a todos nós espírito de sabedoria e de revelação no
pleno conhecimento do Teu amado Filho Jesus, o nosso Senhor, a nossa vida, o nosso Salvador, enfim, Ele é tudo para nós. Como somos gratos a Ti, Pai. Faz com que a Tua palavra seja frutificada no coração daqueles que estão ouvindo, que a ouvirão oportunamente. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo e confiamos tudo a Ti. E em Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos então analisar um pouquinho sobre a compaixão do Senhor e as afeições do Senhor também. Aqui, as afeições estão mais no campo da alma. Claro que todo filho de Deus, mesmo não sendo filho, tem as suas afeições naturais. O que são as nossas afeições naturais? Aquilo com que nós já nascemos, com uma alma que é contaminada pelo pecado. Então, as nossas afeições, elas são muito, elas divergem muito do amor agapau de Deus, que é incomparável com as nossas afeições naturais. Quando nós nascemos, foi pelo sopro de Deus, que Ele soprou nas narinas de Adão, e nós nascemos almas viventes. Hoje, nascemos com natureza pecaminosa. Cristo veio para tirar esse pecado, mas Ele não tirou as tuas afeições. Ele não tirou, ou em outras palavras, a tua personalidade. Você não tem uma alma, você é uma alma vivente. E agora, se você creu no Senhor, você é um espírito regenerado. Se foi regenerado, o Pai lhe tornou, eu e você, filhos de Deus na pessoa do Filho Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Isso significa que a eternidade entrou em nós, porque Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 1, 9 e 10, fala que a imortalidade entrou em nós. Então nós somos filhos de Deus eterno. Deus é eterno, seus filhos também são eternos. Não vai morrer mais, segundo está escrito em Lucas 20, versículo 36. Não podem mais morrer, porque são filhos de Deus. Então, e a morte física? Essa morte física, irmãos, nós não devemos preocupar com ela, porque a morte física é um trampolim para a eternidade. A morte física é você deixar o corpo e habitar com o Senhor, em realidade espiritual, porque pela fé nós já estamos lá. Aquele lindo texto de Colossenses 3,3 vai deixar muito claro isso. Vocês morreram, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não é que a nossa vida vai estar, ela já está. A afirmação bíblica é muito categórica ali naquele texto. Vocês morreram e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus, onde ninguém pode tirar, ninguém pode tocar mais. O privilégio de um filho de Deus ter crido no Senhor é que ele é filho eterno, entende? Porque agora o Filho vive nele. 1 João 5,12, aquele lindo texto diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quando cremos na nossa morte com Cristo, ressurreição com Cristo, o Filho de Deus habita em nós. Então nós estamos em Cristo, tudo para nós é coisa nova agora, porque nós vivemos em novidade de vida. Tudo é novo quando nós então conhecemos o Senhor, porque a vida da nova criatura é conhecer aquilo que é novo. Embora nele não há nenhuma novidade, mas para nós, quando nós começamos a ter os olhos abertos para conhecer o Senhor, então nós começamos a galgar passos ascensionais, conhecendo quem Ele é, conhecendo mais do seu amor, mais da sua graça, mais da sua paz, mais da sua bondade, mais da sua longanimidade e também das suas afeições. Assunto que vamos tratar aqui hoje, um assunto tão precioso, porque a nossa natureza humana está mesclada com a divina e nós estamos unidos a Cristo, como nosso Deus e Pai se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, então Ele ganhou a natureza humana também. Ele, Deus, nos fez o homem, para que então pudesse habitar dentro deste homem. Olha que coisa linda, irmão. Isso de uma mente humana pensante é inconcebível. Como que Deus pode caber, a Trindade, dentro de um corpo humano? Começou na encarnação. O Espírito preparou um corpo para que Jesus, então, habitasse naquele corpo, o Espírito habitasse naquele corpo. Ele ganhou a natureza humana. Ele tinha uma alma, tinha um espírito, tinha um corpo, né? Então, isso para nós, irmãos, é uma grande novidade, porque significa, porque Jesus se fez carne,
habitou entre nós. Agora, por causa de Jesus, que ascendeu, que foi exaltado e glorificado, à destra de Deus tem um homem assentado no trono. E porque tem um homem assentado no trono, nós, seres humanos, vamos ser também lançados para a eternidade, para viver eternamente com o Senhor. Isto é cristianismo genuíno, verdadeiro. E aqui na terra nós vamos gozar em conhecer o Senhor, em louvar o Senhor, em crescermos nas dificuldades, nos problemas, nas dores, nas perdas. Tudo isso o Senhor vai fazer com que sejam convertidos em bênçãos para nós. Embora cada bênção que vem para nós, que muitas vezes é muito dolorida, mas para nós é bênção, irmãos. Se você passar por uma grande perda, uma grande tribulação, se você é filho de Deus, você vai perceber que você está amadurecendo, que o Senhor está colocando as suas mãos sobre a sua vida e te moldando naquilo que precisa ser moldado. Isso é maravilhoso. O texto aqui, que está na tela, que nós estamos analisando, irmãos, é um texto onde nós vamos olhar para o coração do Senhor Jesus e ver que as suas afeições eram totalmente curadas, restauradas. Embora ele não tinha pecado, mas ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, porque ele tinha que ser, ele veio em semelhança de carne pecaminosa, ele veio para viver uma vida totalmente na dependência de Deus, o Espírito. Então era o Espírito que conduzia Jesus. Jesus fazia muitos milagres, você também pode fazer, porque o mesmo Espírito que habitou em Jesus, que o habilitava, é o que habita dentro de você. Romanos 8:11 vai dizer exatamente isso, né? Então, irmãos, Jesus muitas vezes ele dizia o seguinte: olha, as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Então Jesus viveu uma vida na absoluta dependência do Pai. Quem fazia era o Pai, mas através de Jesus. Não que Jesus seja um padrão para nós. Jesus, ele é em realidade espiritual o padrão que habita dentro de nós, nos fazendo, nos habilitando, nos capacitando a viver um cristianismo genuíno e autêntico, um cristianismo de entrega, um cristianismo de morro todos os dias, dia após dia eu morro. Então vale a pena, irmãos, cada dia você ter esta consciência de que hoje eu levantei, estou vivo, mas eu estou morto para mim mesmo. Então, todos os dias confessando essa verdade, você vai perceber que o princípio da vida, ela vai crescer em você, e você não vai temer mais absolutamente nada, porque se você está tão acostumado em morrer por dia, cada dia, quando a morte chegar, você vai experimentar da parte do Senhor um conforto, um consolo maravilhoso. Eu tive o privilégio, de acompanhar muitas pessoas nos seus últimos instantes de vida, tanto as pessoas ímpias como pessoas regeneradas, mas a diferença é muito grande. Quando você vê a morte de um filho de Deus, está ali constatando, é muito gostoso. Irmãos, naquele momento, há uma visitação especial do Senhor, trazendo um conforto, uma coragem para aqueles que estão enfrentando a morte, que são filhos de Deus, mas por outro lado, aqueles que não são filhos de Deus, há uma angústia, há uma luta, há uma agonia, eles não querem morrer, mas o dia foi predeterminado pelo Senhor, do qual eles não vai passar, diz Jó, capítulo 14. Então, eles sofrem, eles lutam, eles querem que alguém segura na mão deles, porque eles estão saindo deste mundo, caindo direto na perdição eterna. Isso é muito triste, mas por que eles caíram? Porque, irmãos, todo esse tempo de vida, eles rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a visitação do Senhor. Como que o Senhor nos visita? Por exemplo, nesta manhã, o Senhor está nos visitando através da sua palavra. E Ele também, quando a palavra de Deus ela é exposta, o Pai, Ele escancara a porta da graça, para que você decida se deve crer ou não crer, mas você tem a graça para crer, porque senão aquela palavra não faria sentido. João 3, verso 18, quem nele crê não é julgado, quem não crê já está condenado.
Então, se está condenado, não tem mais como ele ser salvo após a sua morte. Porque quando ele descer para a sepultura, o que espera ele, lembra lá de Hebreus 9, versículo 27? Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto é a morte, o juízo. E ele já desceu condenado para a sepultura. Então o que ele vai ouvir do Rei Jesus? Uma absolvição? Claro que não. Ele vai ouvir aquela palavra, porque a sentença, se ele morreu condenado, então tem a sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E aí, irmãos, não tem mais como Deus dar um jeitinho, porque Deus ama o homem até o seu último suspiro. Depois Deus não pode fazer mais nada, porque Deus, ele nunca vai forçar ninguém a nada. Ele não vai forçar você a reunir como igreja, ele não vai forçar você a ler a palavra. Ele vai enviar pregadores, Deus vai criar circunstâncias para que você chame alguém para que vá lá e pregue para você e ore por você, e aquela pessoa vai falar de Cristo e a cruz. Agora, irmãos, vai depender também de você, pela graça, crer ou não crer. Porque nós não temos, uma pessoa espiritualmente morta, ela não tem condições de crer. Então a palavra, ela é vivificadora. A palavra vivificadora, vivificar significa dar vida àquilo que está morto. Eu e você, Efésios 2:1, a palavra fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Uma pessoa que está no pecado, ela está espiritualmente morta, separada de Deus. Então, quando a palavra é ministrada, a vida entra. Lá no Salmo 119, versículo 25, diz assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Porque é a palavra de Deus que vai dar vida para nós. O versículo 50 diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a tua palavra. Então o que o salmista está dizendo? Está dizendo o seguinte: Senhor, acima da minha aflição, acima da minha alma está pegada ao pó, o que eu preciso é de vida. E aí nós vemos Jesus em 10:10, João 10:10, a parte B, dizendo o seguinte: e eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância é Ele é a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus queridos irmãos, não percamos mais tempo. Durante a semana vamos abrir as Escrituras, vamos ler a palavra. Chega final de semana, eu sei que Satanás vai colocar 1001 obstáculos para que você não se reúna como igreja, mas você precisa ter responsabilidade. Não, eu quero ir contra a minha vontade para ouvir a palavra de Deus. Senão, irmão, você está perdido eternamente. Então não brinque com a sua alma, ela é eterna. Então é tempo de buscarmos ao Senhor. Invocai-o enquanto Ele está perto. Irmãos, eu fiz uma breve digressão aqui, não era nem uma questão de introdução, mas precisava de falar isso. Queridos, que coisa interessante. Junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela. Quem era a irmã de Maria aqui nesse contexto? Porque às vezes nós lemos a palavra, nós não atentamos aos detalhes da palavra de Deus, né? Aqui, se você ler com bastante atenção, você vai descobrir que a irmã dela, de Maria, era uma mulher que o nome dela não consta aqui, mas se você ler os 4 evangelhos com bastante cuidado, você vai descobrir que a irmã de Maria era Salomé. Salomé, ela tinha 3 filhos, tinha Tiago, João e José. Ela tinha 3 filhos, a Salomé, era irmã de Maria. Agora, por que Jesus então diz para João, né? Mulher, eis aí o teu filho. E depois, um pouco ofegante, talvez aqui com o queixo encostado no peito, imagina, irmão, que sofrimento ele estava passando ali na cruz, nosso amado Senhor. Eu vou ter que pular algumas partes desse estudo aqui, porque tem coisas que eu não vou conseguir falar, porque é muito interessante, muito profundo, né? Que toca profundamente o nosso coração.
e é algo que nos empolga bastante também, porque apesar de ser Deus, Ele também tem as suas afeições. Irmãos, Jesus aqui, Ele encomendou aqui Maria ao seu discípulo amado, foi uma expressão do seu terno amor. Seu terno amor. A gente vai compreender isso aqui, porque quando Cristo disse para João: eis aí a tua mãe, guarde bem isso aqui. Você tem que imaginar, irmãos, presta atenção, aonde que ele estava, na cruz crucificado, logo ele iria morrer. Olha só, ainda conversando, ele não perdeu a sua consciência, estava ali na cruz, e então com bastante esforço, ele estava muito fraco, perdeu muito sangue, e o sangue estava vertendo, e aquele sangue que foi vertido lá, foi pelos teus pecados, para que o meu e os teus pecados fossem purificados. Queridos, é uma cena, do ponto de vista humano foi terrível, mas para mim e para você, nós fomos beneficiados com o sangue que foi vertido do corpo de Cristo. Todo o sangue que tinha armazenado no seu corpo era guardado para nós. O precioso sangue de Cristo, diz o apóstolo Pedro, sangue que purifica pecados, sangue, irmãos, que nos faz aceitos por Deus o Pai. O Pai nos aceitou não por aquilo que você faz de bom, porque eu e você, nós não temos bondade nenhuma, nós temos uma concepção de nós mesmos. Eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, mas irmãos, o teu coração, diz a Bíblia, Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então o meu e o seu coração, ele é perverso, ele é corrupto, nem você conhece o seu coração, nem você entende, porque muitas vezes você tem um ataque de nervos, porque o teu coração é enganoso, você tem aqueles ataques de raiva, que dá vontade até de matar, é o seu coração que você não conhece. Nós achamos que conhecemos a nós mesmos, não conhecemos a nós mesmos, nós só vamos conhecer a nós mesmos quando tivermos uma visão clara e adequada de quem Cristo é, como foi o profeta Isaías capítulo 6, vocês se recordam? No ano da morte do rei Uzias, ele disse que eu vi o Senhor. Irmãos, mas em Isaías capítulo 1 até o capítulo 5, último versículo, Isaías, ele recebeu a visão do Senhor, não dele, mas visão contra Jerusalém e Judá. Ele profetizou contra aquelas cidades, ai daqueles outros, ai, mas quando ele viu o Senhor, ele falou: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. Mas que palavrinha linda ali, né? Ai de mim agora. Por quê? Porque no ano da morte do rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Percebe? Então ele entrou em desespero, estou perdido. Então quando o Espírito nos convence de que nós estamos perdidos, sobre a convicção de pecados, aí nós podemos nos render ao Senhor, porque a situação pecaminosa do homem, ela é desesperadora. Quando você tem um encontro com você mesmo, irmão, misericórdia, você vai descobrir que você é a pessoa mais terrível deste universo. Saulo, depois se tornou o apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com o Senhor, Paulo pôde contemplar quem ele era. E o que Paulo disse? Lá em 2 Timóteo 1, versículo 5. A mim, o principal dos pecadores. Mas Paulo, desde os 12 anos de idade, ele foi deixado aos pés de Gamaliel. Ele cresceu ali. Gamaliel significa formosura da lei. Era um homem que ensinava as escrituras do Antigo Testamento. E Saulo, desde os 12 anos, aprendeu tudo. E depois, quando ele viu o Senhor, ele pôde saber quem ele era, o principal dos pecadores. Porque quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais a luz incide sobre as nossas trevas. Isso é maravilhoso. Então nós vamos conhecer quem nós somos na luz do Senhor.
Claro que a psicologia hoje em dia, irmãos, não estou aqui desmerecendo, mas manda fazer uma introspecção, olha para dentro de você e veja que pessoa maravilhosa você é. Você não é uma pessoa maravilhosa, você nasceu pecador, você nasceu destinado ao inferno, tem um coração enganoso. O homem, diz a Bíblia, Isaías 1:5-6, é podre desde a sola do pé até o alto da cabeça, não há nele coisa sã. Entende, irmão? E como você pode dizer que você é uma pessoa maravilhosa? Você está totalmente enganado com relação a si mesmo. O teu conceito de si mesmo, ele é fake news. Você não sabe quem você é. O Senhor sabe. Ele diz, eu conheço o coração, eu esquadrinho o coração. Então, irmãos, o nosso coração, ele só pode ser aberto diante do Senhor. Porque quando Ele abre o nosso coração, o que tem lá dentro, irmão? O que tem lá dentro? Mas o Senhor, Ele não veio para nos acusar. Ele fala o seguinte, olha, Ele abre o coração não para Ele ver, mas para nós percebermos quem nós somos. Então o que Ele faz? Ele diz o seguinte, olha, agora você pode fechar. Agora entrega tudo a mim, confia de todo o coração, que meu filho lá na cruz, basta você crer, que o seu coração será trocado. O coração velho por um novo coração. Um coração de carne, um coração sensível, um coração que me busca, um coração que ama, um coração que não é enganoso. É o coração do Filho que o Pai colocou dentro de nós. É um transplante maravilhoso de coração. E com esse transplante, com esse coração novo, Ele vai moldar as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos pensamentos, os nossos anseios, os nossos impulsos, não é assim? Mas sobre a égide do Espírito Santo. É um trabalho tão perfeito, e o Pai sabe trabalhar em nosso coração, quando o nosso coração é totalmente entregue nas mãos do Senhor, para que Ele age, para que Ele opere, para que Ele, é maravilhoso demais, estar sob os cuidados do Pai. Então, querido, quando o Senhor Jesus disse, todo machucado ali, ferido na cruz, eu creio que o queixo dele estava apoiado sobre o seu peito, ele ainda conseguia levantar e olhou para João e disse, eis aí a tua mãe. Que cena mais linda foi essa? A terceira fala de Cristo ali na cruz, irmãos. É como que se o Senhor tivesse dito para João assim, João, seja ela para ti como a tua mãe, seja o teu amor por mim agora demonstrado pelo acolhimento da minha mãe, entende, irmãos? Que coisa linda. Então, João, você me ama, mostre o seu amor agora por mim, amando a minha mãe e acolhendo ela na sua casa. Puxa vida, que cena, Senhor, porque, irmãos, quando a gente está nos últimos dias de vida, a gente não pensa em ninguém a não ser em si mesmo, mas o nosso amado Senhor, Ele pensou, pelas suas afeições, naquela que gerou Ele, no seu ventre, foi um instrumento para que Ele então pudesse vir ao mundo. Agora, irmãos, por que Jesus escolheu João para acolher Maria? Sabe por quê, irmãos? João, a exemplo dos outros discípulos, João ele é muito diferenciado, porque João, ele acolhia tudo que o Senhor falava, retia no coração. Os outros discípulos, por exemplo, Pedro, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eles foram para lá, quando Maria Madalena foi dar o recado, olha, ele não está lá, ele ressuscitou, e vocês vão ver, ele vai diante de vós lá em Jerusalém. Quando chegaram ali no túmulo, você está aí em João, abra aqui por favor no capítulo 20, a partir do versículo 6, João 20, versículo 6, irmãos, o Senhor ele faz tudo de uma forma tão linda e tão perfeita. João 26 diz assim, depois que o Pai ressuscitou Cristo dentre os mortos, então, João 26, então Simão Pedro, seguindo,
chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, Pedro, né? E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Ou seja, era um costume dos judeus, quando dobravam um lenço e deixava à parte, significava o seguinte: olha, eu vou voltar depois. E aqui, agora, olha o versículo 8, irmãos, por favor, não esqueça disso. Queria que vocês considerassem no coração aí a importância que é crer. O Senhor honra muito a nossa crença. A palavra crer significa estar unido a. Agora, primeiro que os discípulos não criam. Tomé também não creu na primeira visita deles lá. Mas veja o versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro. Sabe quem que é esse discípulo que chegou primeiro ao sepulcro? Aquele mais novo, chamado João. Quando João, ele entrou naquele sepulcro, viu e o quê? Creu. Ele creu naquilo que havia dito anteriormente. Então Jesus tinha uma predileção muito especial por João. Não porque ele era o discípulo do amor, porque João era muito ruim. Quando eles foram lá nas aldeias dos samaritanos, não receberam o Senhor Jesus, João deu uma sugestão para o Senhor: Senhor, se tu quiseres, eu posso rogar a Deus para que desça fogo do céu e consuma a todos. Esse foi João. Aí Jesus disse: de que espírito vocês sois? Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. E João queria que eles morressem. Assim foi com Jonas também, né? Ele queria que Nínive fosse destruída, mas o Senhor teve misericórdia, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Jonas, você odeia esse povo, você é o meu instrumento para pregar a palavra, para que Nínive se arrependa e creia. Então foi assim que sucedeu, e Nínive foi salva, e Jonas não queria isso, percebe, irmãos? Então aqui, mais um detalhe importante, irmãos: se você é um homem ou mulher que creu no Senhor, você é uma pessoa que Ele tem uma predileção muito especial por você. Tanto é que João depois, ele disse assim, aqui no capítulo 20, versículo 30 e 31 desse mesmo capítulo, está escrito assim, olha aqui: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, está dizendo que eu escrevi, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. É para vocês crer e crendo. A palavra crendo aqui, vocês percebem que creiais está no passado. Eu criei no Senhor, então eu criei, creiais. Jesus é o Filho de Deus. Mas agora aqui essa palavra crendo é um gerúndio. A palavra crendo significa um presente contínuo. Eu tenho que crer hoje. Amanhã eu vou levantar de manhã, eu tenho que crer. E ficar crendo é um gerúndio. Por isso que Romanos 6,6 não é uma palavra assim que muitos falam, mas esse texto aqui de novo, Romanos 6,6 diz assim, sabe? Sabendo também é um gerúndio, é para todo dia. Sabendo o quê? Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos, porquanto aquele que está morto, justificado está do pecado. Não é assim? Muito interessante, irmãos. Então, foi por essa questão, quando João entrou no sepulcro, ele viu e ele creu, diz a palavra. Então, era uma pessoa que estava unida a Cristo, que o Senhor poderia então confiar a sua mãe, porque, irmão, Jesus Cristo, Ele é uma pessoa que Ele jamais se esquece daquilo que nós fazemos por Ele, quando Ele pede para nós fazermos, mas Ele nos capacita. Então, imagina só, irmãos, o Senhor Jesus tinha mais irmãos, tinha irmãs aqui, mas Ele confiou a João, entende, irmãos? Mas por quê? Porque era um homem que estava muito unido ao Senhor, era um homem que no dia da ceia, ele reclinou seu peito ali no coração de Jesus. Vocês se lembram?
Olha a intimidade que ele tinha com o Senhor. Percebe? Tanto é que depois ele vai dizer, né, em muitos textos do seu evangelho, aquele discípulo a quem Jesus mais amava, que era ele mesmo, mas ele não citou seu nome. Ele se sentia muito amado pelo Senhor, talvez mais do que os discípulos, mas irmãos, isso João pensava assim, e você também pode pensar. Eu tenho para comigo que Jesus me ama a mim mais do que todos vocês, mas isso é para mim. Mas o amor dele não é um amor assim que ama mais a mim e menos vocês, não é. Irmãos, aquele Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, ele tem uma frase que diz assim: não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, e não há nada que você deixe de fazer para que Deus te ame menos. Ele te ama com amor eterno. Jeremias 31:3 diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Está vendo, irmãos? Então, não é um amor assim, medida para cada um. Ele despeja. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus em Cristo Jesus. Isso é tão maravilhoso para nós. Agora, irmãos, a consequência aqui deste lindo ato que o Senhor pediu então para que João acolhesse Maria em sua em sua casa. Volta aqui no capítulo 20, vamos ler agora o versículo 10. Aí você vai descobrir por quê também, irmãos, muito interessante aqui. Observa aqui, diz assim a palavra, olha só. E depois, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Irmãos, para qual casa que eles voltaram aqui? Para a casa de João. João era um jovem, mas aqui então ele era um homem agora muito amoroso. Um homem que quando ele falava, saía dos seus lábios amor. Se você ler a primeira carta de João, segunda, terceira, aquela carta, se você apertar, ela vai sair só amor. Não tem outra coisa como sair dali a não ser amor. É tão maravilhoso. Então foram para casa. Então quando Jesus, o Pai ressuscitou ele dentre os mortos, ele se apressa para ir para onde, irmãos? Para onde que o Senhor Jesus Cristo foi quando ele ressuscitou dentre os mortos? Ele foi lá com muita pressa. Estavam todos os discípulos reunidos e Maria também estava lá, e algumas mulheres, né? Agora, olha o versículo aqui, capítulo 20 mesmo, versículo 19 e 20, que diz assim: depois que Maria Madalena anunciou, né, que ele subiria para meu Deus e vosso Deus, para meu Pai e vosso Pai. Depois ela chegou lá e disse: olha, eu vi o Senhor. Muitos não creram. Agora, olha o versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Imagina como é que ficou o coração da sua mãe aqui, vendo seu filho ressuscitado. Agora, o filho de Maria, o Jesus, que foi ressuscitado, o Deus encarnado, porque ele não teve seu começo ali no ventre de Maria, ele já era um com o Pai. João 1 vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo que era Deus se fez carne, passou pelo ventre da virgem e habitou entre nós. Ele veio cheio de graça e de verdade. Agora, você tem que pensar na infância de Jesus também, porque ele reconheceu tudo que Maria fez para ele, o Deus encarnado, que Jesus, que ela gerou no seu ventre, era o Salvador dela também. Imagina só, Maria dando banho no Senhor Jesus, uma criança, um menino. Você acha que pode isso, irmãos? Que pode o Deus que se fez carne? Porque seres humanos não podem gerar Deus, não pode gerar alguém sem pecado,
Maria ela era uma pecadora também. Muitos falam que ela não tinha pecado. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito isso, que eu como a Bíblia inteirinha, que Maria não era pecadora. Ela era uma pecadora. Como é que nós sabemos disso? Porque Maria precisava de um Salvador, e o Salvador foi gerado por ela. Imagina Maria dando de mamar ao seu filho, o Criador do universo, ali. Imagina só Maria trocando as fraldas do seu filho Jesus. Imagina a afeição do Senhor lá na cruz pela sua mãe. Que reconhecimento, irmãos. Hoje os filhos não reconhecem o valor que é uma mãe, que cuidou deles, que passou muitas noites sem dormir. Filhos tão ingratos, filhos desobedientes aos pais, filhos que tanto faz como tanto fez. Meus pais são os quadrados e eles têm sido ceifados. Muitas vidas têm sido ceifados antes do tempo, jovens, porque não sabem honrar pai e mãe. E Jesus, aquela afeição toda na cruz, sofrendo, se preocupou com a sua mãe. Diz para João: eis aí a tua mãe. Queridos, que coisa mais linda. Mas Maria sim precisava de um Salvador. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 1. Vamos aqui descobrir no Cântico de Maria, que ela também precisava de um Salvador. E esse Salvador querido era o seu próprio Filho, o amado Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, vamos ler aqui, irmãos, apenas 2 versículos, versículos 46 e 47, do capítulo 1 do Evangelho segundo São Lucas, que diz assim, olha que interessante aqui, irmãos. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então Maria também precisava de ser salva, porque se ela não houvesse, como muitos dizem, que não tinha pecado, ela não precisava de um Salvador, mas ela se alegrou em Deus, meu Salvador. E a palavra fala que todos que nascem neste mundo são pecadores. Romanos 3:23 fala: por isso que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, queridos, mais uma coisa que chama a nossa atenção também, falei para vocês de Salomé. Salomé, ela era irmã de Maria, a mãe do Senhor Jesus, porque Salomé era mãe de Tiago, João e José. Ela contemplou o Senhor todo o tempo, ela serviu o Senhor. Ali, se você ler, por exemplo, Mateus 27, versículo 55, você vai descobrir que Salomé estava ali também, contemplando o Senhor. O nome dela não era visto ali. Lá em Marcos 15:40, ela estava ali também, aos pés da cruz, junto com a sua irmã Maria, Então, queridos, que cena maravilhosa foi aquela ali, que o Senhor Jesus, num ato tão lindo, pôde pensar na sua mãe. Porque, irmãos, se de fato existe um momento no qual se espera que o homem pense somente em si, é na hora da morte. E Jesus, ele pensou nos cuidados da sua mãe. Jesus foi o único que, suspenso na cruz, pensou nos outros. Pensou nos outros. Aquele outro ladrão da cruz lançava impropérios sobre ele. O outro também, mas depois ele se arrependeu e pensou em si mesmo: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Porque ele falou: lembra de nós, mas ele foi muito egoísta. E Salomé, irmãos, tem uma lição muito interessante sobre ela aqui, nós vamos compreender. Porque ela foi aquela mulher que chegou para o Senhor e disse assim: Senhor, permite que eu lhe faça um pedido? Pois não. Estavam os discípulos. Ela falou: aqui pode dizer que na tua glória um meu filho se senta à tua direita e o outro à tua esquerda. Ela falou: você não sabe o que você está pedindo, isso cabe somente ao meu Pai, não a mim, Você não sabe o que você está pedindo. E interessante que depois os discípulos ficaram todos bravos com aqueles pedidos da mãe. A mãe queria manobrar o Senhor Jesus Cristo,
Mas não é, irmãos, assim. Não é do jeito que nós pensamos, não é do jeito que nós desejamos e queremos, é do jeito que Ele quer. Agora, quem vai sentar à direita dele, à esquerda dele? Não sei. Mas se você teve o privilégio de poder ter crido no Senhor, você vai para a glória, vai poder contemplar o Senhor. Imagina, irmãos, poder contemplar o Senhor na sua majestade e para todo sempre. A palavra fala que diante do Senhor há uma alegria completa, uma alegria plena. Salmo 16:11, na sua direita delícias perpetuamente. Irmãos, mas isso aqui é para a gente começar a desfrutar aqui, agora. Lá vai ser maravilhoso demais, mas infelizmente muitos não têm desfrutado, irmãos, dessas gloriosa manifestação da presença dele em nós. A gente vê tantos cristãos tristes, né? Não tem alegria, vive uma vida totalmente medíocre, uma vida que não expressa o Senhor, uma vida que espanta as pessoas de perto delas, pessoas como que cara amarrada, carrancudas. Não é assim, irmãos, a vida de uma nova criatura. O que tem que ser expressado de nós, primeiro, que o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é bondade, benignidade, é mansidão, é domínio próprio. Eu estava pensando aqui, meditando, imagina só, irmão, se porventura, se Jesus mandasse para você, que está aqui nesta manhã, cuidasse, você mulher, acolhesse um senhor de idade, que era amigo de Jesus, para você levar na sua casa e cuidar dele, e dar banho nele, trocar a fralda dele, porque o mestre mandou, que é o amado do Senhor. O Senhor vai cuidar dos seus, usando-nos. Será que você cuidaria, irmão, deste velho? Ou você, homem, cuidaria da sua mãe? Cuidaria? Semana eu conversei com uma pessoa que disse para mim o seguinte: eu estou muito preocupado com a minha velhice, porque os meus 3 filhos se casaram, e as minhas noras parece que não vai com a minha cara, elas são cristãs, e quando eu estiver velha, será que os meus filhos vai me receber, vai cuidar de mim, ou vai mandar eu para o asilo? Eu tenho essa preocupação. Mas, queridos, essa é uma missão nossa também, você como filho de Deus, acolher alguém em casa, para cuidar daquela pessoa. E se Jesus mandasse, você está pronto para esse tipo de cuidado? Irmãos, nós temos nessa cidade tantas pessoas carentes, tantas pessoas que, para alguns, para filhos que dão trabalho. Ai, meu pai dá muito trabalho, minha mãe está dando trabalho, por que não morre logo? Já ouvi isso muitas vezes, irmãos, meu coração sangrava. Como é que pode? Quando eu soube que meu pai ficou enfermo, foi uma resposta de oração também, porque eu queria, irmãos, eu tinha um desejo, quando eu conheci o Senhor e criei no Senhor, eu queria abraçar meu pai, beijar meu pai, não podia porque tinha uma barreira entre nós, eu não sei o que é, porque nós crescemos no sítio, não tinha esse costume. Depois eu de quase 30 anos que vinha crer no Senhor, ficou uma coisa assim muito amarrada, eu queria abraçar meu pai, beijar meu pai, não tinha jeito, tinha uma barreira. E aí depois o Senhor permitiu que meu pai tivesse um derrame. Quando ele teve esse derrame, mas foi muito bom, tivemos que cuidar do nosso pai, mas que gostoso abraçar meu pai, que gostoso beijar meu pai. Foi 1 ano e meio que para mim foi uma delícia, cuidar do meu pai, abraçar meu pai, estar com meu pai. Então me dediquei o tempo da minha vida para cuidar do meu pai, e pregava. Agora ele ouvia a palavra, quando eu chegava na casa da minha mãe, ele já apontava assim, tinha dificuldade de falar, para a Bíblia, e fechava os olhos para fazer assim, para orar. Que delícia, vem cá, meu, te dou um abraço, vamos orar. E eu li a Bíblia para ele. No dia que ele faleceu, ele estava na UTI, consciente, coração inchado, e aí nós ali, Adriano de um lado ou do outro, falando de Cristo, conversando com ele, ele escutando, tranquilo, segurava na nossa mão, pregando para ele Cristo, falando da obra consumada do Calvário. Mas que ambiente gostoso. Fiquei da 1 até as 5 da tarde, falei, vou tomar um banho em casa, vou voltar, ficar com ele aqui, porque o médico falou, olha, qualquer hora ele vai parar.
E fui para casa. Cheguei em casa tirando a roupa para tomar um banho, ligou o telefone do hospital, olha, teu pai acabou de falecer. Eu, não tive aquele impacto assim. Fiquei tranquilo, o consolo do Senhor. Tomei um banho, voltamos para lá, eu estava bem quentinho ainda, falei, Pai agora do céu, não meu pai ali, obrigado pela vida do meu pai, que o Senhor conservou até hoje, e que o Senhor quebrou todas as barreiras entre eu e meu pai. Se ele creu, eu não sei, irmãos, ele ouviu a palavra, né? Mas até hoje, meu pai já morreu muito tempo, eu sempre honro a memória do meu pai. Minha mãe está lá, velhinha, ela é uma bênção, né? Forte, e tem saudade do meu pai. Eu vou lá, conversamos, minha mãe está ouvindo a palavra, está decorando o texto da palavra de Deus agora. Eu sei que uma hora Deus vai fazer uma obra, percebe? Então isso é maravilhoso. E irmãos, quando teu pai e tua mãe, se vocês têm que tiver velhinho, não os menospreze. Lembra que Jesus falou para João, eis aí tua mãe, cuida dela, mostra que me ama, amando ela, cuidando dela, acolhendo ela. Irmãos, nós somos tão duros, tem muitos filhos que são duros com seus pais. Eles não são cabeça dura, são pessoas queridas, amadas pelo Senhor. Então nós devemos, como filhos de Deus em Cristo Jesus, temos um exemplo tão grande, temos tantas oportunidades. Ontem estava naquela clínica, vendo aqui aquele pastor falando, puxa vida, mas que coisa mais linda, a gente percebe que não é coisa para mascarar, a gente vê uma liberdade gostosa, sabe, assim, de uma igreja que não é engessada, aqueles homens, quase 100 homens cantando louvor, adorando ao Senhor, que lindo que é. Nossa, mas saí dali animado, entusiasmado, falei, Senhor, obrigado porque a tua presença aqui é real. Gente, eu não conhecia aquele local. Aí aquele mulambento lá me convidou para ir lá e falei, vamos lá conhecer. Tem um rapaz lá que ele está muito entusiasmado, que ele não quer fazer 1000 coisas, mas ele não sabe se sai, se não sabe, porque ali é muito gostoso, ali é acolhido, ali tem amor, ali tem alegria, ali tem palavra, ali tem o Senhor, até compôs hino, colocou até uma melodia, mas que lindo que é, irmãos. Então o Senhor tem nos dado, irmãos, a oportunidade rica para nós cuidarmos dos nossos em primeiro lugar. Agora, lembra que ele disse para nós, se você ler as cartas de Paulo, procura descobrir aquelas palavras, uns aos outros, amai-vos uns aos outros. O Senhor Jesus, ele diz para nós o seguinte, abra comigo lá em João, capítulo 13, 34 e 35. Eu quero que fique esta lição para os irmãos. João 13, 34 e 35. Muito interessante aqui, irmãos. João 13, 34 e 35. Entenda como um legado para nós. Jesus disse assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Irmãos, está vendo aqui, irmãos? Que coisa mais linda que é. Como que Ele nos amou? Ele nos amou com o amor de doação. O que é o amor de doação? O amor sacrificial. Quando nós amamos, nós não nos importamos se vamos sofrer. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor tudo espera e tudo suporta. Cuidar daquele que Ele nos confiou, suportando ali em amor. E aí ele fala no 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como que somos discípulos de Cristo? Se tivermos amor uns pelos outros. Irmãos, as viúvas, elas necessitam que o filho de outra pessoa tome conta delas também. Viúvas, 75 anos, 80 anos, que precisam da igreja para amar essas viúvas, para cuidar dessas viúvas. Tiago fala, não ameis de palavras, mas de fato e de verdade.
Irmãos, nós como igreja temos sido muito omissos naquilo que concerne a manifestação do amor de Deus. Deus vai amar este mundo através de nós, mundo pessoas, e é o amor que vai conquistar as pessoas. Irmãos, nós estamos dentro de um reduto fechado, nosso lar, minha casa, a minha igreja, minha casa, minha igreja. Não é, irmãos, tudo errado. Que o Senhor possa extravasar o seu amor através de nós. É que nós não nos dispomos a isso. Irmãos, existem tantas mães solteiras em nossa cidade, precisam de ajuda, de acolhimento. E a igreja, qual é a resposta da igreja? A igreja não tem nenhum planejamento para isso, irmãos. As irmãs precisam levantar diante do Senhor, buscando a orientação do Senhor, buscando de repente um avivamento para como agir nessa cidade, acolhendo as mães solteiras. Elas estão perdidas, seus filhos estão perdidos, e a igreja louvando aqui é muito fácil, irmãos. O que nós estamos buscando? Então, quando o Senhor falou para João, eis aí tua mãe, e depois falou para ela, olha, eis aí o teu filho, filho do meu coração. Então, irmãos, nós precisamos sim. A gente percebe que tem muitos doentes incapacitados, que precisam do nosso auxílio, e nós omitimos. É tão triste isso, né, irmãos? Chegar diante do Pai, como é que vai ser? E outra coisa, nós sempre teremos a recompensa. Ah, mas Jesus tinha ali a sua mãe e outros, mas nós temos muitos, nós somos igreja, nós temos muito pais, irmãos e irmãs. Abra comigo, por favor, no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 3, de 33 ao 35. Marcos 3, de 33 ao 35, que diz assim. Aqui começa no 31, mas eu quero ganhar um pouquinho de tempo e ir para o 33, porque aqui o contexto é quando chegaram a sua mãe Maria e os seus irmãos, ficou do lado de fora e mandou chamar Jesus. Ele estava pregando a palavra ali, né? E muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Olha o verso 33. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, minha mãe, meus irmãos, são todos que fazem a vontade do Pai. Entende, irmão? Então nós temos muitas mães, muitos irmãos, muitas irmãs que precisamos de cuidar. Você tem cuidado do seu irmão? Você tem cuidado da sua irmã? E você acha que você vai ficar sem recompensa? A recompensa vai ser muito grande. Vou ler mais um texto, nós vamos encerrar. Mateus 25, versículo 40. E vamos orar. Mateus 25, o verso 40. Aí depois, irmãos, vocês leiam um contexto que é muito interessante aqui. Ele diz aqui no versículo 40. Diz assim, eu vou ler a partir do 37, olha só. Então perguntaram os justos, Mateus 25, verso 37. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, irmãos, nós temos sim compromisso com o Senhor. Se temos compromisso com o Senhor, temos compromisso com os seus pequeninos. Irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração sobre esse assunto tão fundamental,
que Ele nos desperte para sermos uma igreja ativa, uma igreja avivada pelo amor do Senhor. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Que ela verdadeiramente venha nos incomodar, venha tirar de nós todo o marasmo espiritual, trazer as realidades de um compromisso, de um cristianismo autêntico, vivenciado na prática. Oh, meu Pai, abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz, abra os nossos olhos para que vemos claramente, nos dê um coração sensível para ouvirmos os gritos silenciosos daqueles que estão necessitados do Senhor. E em Cristo nós oramos. Amém.